Todo mundo cheio da presença do Senhor aí nessa manhã? Então podemos ir para casa. Não, tô brincando, não tem mais, né? Tem mais da palavra de Deus, amém? Queridos, nós vamos iniciar hoje uma série que já estávamos na expectativa aí. E nós vamos então, voltando lá para o início, lá para Gênesis. Vamos começar uma série então em Gênesis. E eu gostaria muito de pedir para que você pudesse então pegar a tua Bíblia aí. Eu não sei se você trouxe a analógica, trouxe a digital, mas abri-la em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos ler o capítulo 1 inteiro. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos ler juntos a palavra de Deus, que continua sendo viva e eficaz para que nós possamos ser tocados e transformados por Deus, que age por meio da sua palavra. Amém? A palavra do Senhor é o compromisso do Senhor. Deus não tem compromisso com o mensageiro, Ele tem compromisso com a mensagem. Ele tem compromisso com a palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que muda, é a palavra que dá solidez para que a gente possa então receber da parte do Senhor a porção que Ele tem para nós. Oi? Sim, já que você está de pé, obrigado pela lembrança, eu gostaria de saber quem que está nos visitando hoje pela primeira vez. Levante a mão aí onde você está. Pela primeira vez, você que está aqui hoje pela primeira vez, levanta a mão, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tem mais alguém? Sejam bem-vindos aqui também. Será que a gente pode aplaudir ao Senhor pela vida dessas pessoas? Amém. Seja muito bem-vindo. Que o Senhor realmente possa falar ao teu coração, que ao sair daqui você passe ali no nosso ponto de encontro para receber um mimo nosso. Queremos dar para você um presente, para que você se lembre de nós e te estimule inclusive a voltar. Mas mais do que o presente que a gente pode te dar, que seja Cristo o motivo pelo qual você vai voltar e voltar e voltar e voltar até a gente ir para o céu junto, amém? Glória a Deus. Então vamos ler, obrigado por lembrar, Esther. Vamos ler então Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o último versículo do primeiro capítulo. Se você não leu a palavra essa semana, primeiro, ai. Segundo, vamos botar a palavra, a leitura em dia então, em nome de Jesus. Gênesis 1:1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto de águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o quarto dia.
Disse também Deus: encham-se as águas dos seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o 5º dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o 6º dia. E para terminar, no capítulo 2, assim foram concluídos os céus e a terra, tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém. Parece que a gente está 1000 anos lendo, né? Um pouco mais, talvez, milhares de anos. É muita coisa. Feche seus olhos aí. Pai amado, Pai querido, eis aqui a tua palavra. Eis aqui, Senhor, o teu povo, e em nós habita o Espírito Santo, que fala conosco, que ministra-nos, que transforma-nos, que revela o Senhor a nós, que nos dá vida eterna em espírito, que nos faz viver e perceber em espírito o que tu fazes e quem tu és. Então, Deus, que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor fale ao nosso coração. Que nessa vez, mais uma vez, agora, o Senhor haja sobre a vida de todos que estão aqui, aqueles que estão assistindo ao vivo, daqueles que assistirão depois. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é viva e eficaz. Nós cremos nisso. Nós cremos na tua ação transformadora sobre nós. E é por isso que estamos aqui, para engrandecer o teu nome, adorar o teu nome, e parte disso é aceitarmos a tua transformação em nós, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O Senhor cria e ordena de maneira processual. E talvez a primeira pergunta que a gente poderia fazer, sendo bem sincero e bem honesto, é: se Ele é o Todo-Poderoso, se Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Criador de todas as coisas, se tudo subsiste por meio dEle, pois dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, por que é então que Ele não fez de uma vez e disse: terra e céus, e tudo já poderia ter sido criado, então, de uma vez e pronto? Por que é que
Se ele é o Todo-Poderoso, ele faz questão, porque sim, ele faz questão, porque ele é o Todo-Poderoso, de fazer como ele fez. Por que é que de uma hora para outra, num piscar de olhos, num estalar de dedos, numa palavra simples, perfeita e única, ele poderia olhar e dizer, se, terra. Mas não é assim que a gente lê. Não é assim que a gente aprende. E certamente, o que está aqui diante de nós não é para nos promover um conteúdo científico. A gente sabe disso. Porque ainda que, como nós cantamos, a fé e a ciência caminham juntas, nós sabemos que existe aqui uma relação com esse texto que não é para conhecimento de fatos, mas é para o mesmo motivo pelo qual a palavra foi escrita, da primeira palavra até a última palavra, o motivo de relacionar-se com a criação, relacionar-se com o homem. Deus se revela quando faz. Deus se revela quando fala. Deus se revela quando olha. Deus se revela quando age. Deus se revela por meio das Escrituras. E nós precisamos entender isso todas as vezes que nós nos inclinarmos para ler a palavra de Deus, ainda que você esteja lendo Levítico. Porque Deus escolheu a palavra para se relacionar conosco. Então, quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, nós não estamos cientificamente buscando a ordem das coisas e a comparação com a ciência. Nós estamos buscando nos relacionar com o Deus Criador. Amém, irmãos? Importante a gente entender isso para a gente não se frustrar, para a gente, inclusive, às vezes, não perder tempo. Então, diante dessa realidade, nós podemos extrair princípios dos quais o Senhor usa quando Ele decide, por meio de Moisés, narrar para nós a gênese do universo. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui nessa manhã, diante desse texto para mim e para você, nesse domingo de 1º de março, é que Deus estabelece ordem. E Ele faz questão de mostrar isso para nós. Ele vai estabelecer a ordem da criação. Ele começa com céus e terra. Ele fala sobre trevas e face do abismo. Ele fala do Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Ele faz questão de dizer façamos, de que é uma relação da Santíssima Trindade se movendo e operando para com a criação de todas as coisas. Daí então ele estabelece a luz, trazendo distinção entre dia e noite, luz e trevas, primeiro dia. Segundo dia ele fala do firmamento, da atmosfera, das águas de cima, das águas de baixo, construindo um ambiente para a sua criação estar. Terceiro dia ele fala de terra e mares, separação do que é seco, do que é molhado. Quarto dia ele fala de vegetação, os luminares, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia ele fala de animais aquáticos e aves. Perceba o ritmo, perceba o ritmo. Perceba um processo de estabelecer a ordem. Perceba a relação com a criação. Sexto dia, então, animais terrestres, demais seres vivos, o homem e a mulher. Dá um glória a Deus aí. E sétimo dia, então, o descanso. Eu acho muito intrigante, não somente Deus nos ensinando com respeito ao descanso, mas nos ensinando que Ele jamais se apartaria da criação, porque Ele estava descansando para continuar. E é o que continua, e vai terminar, ou melhor, vai terminar uma porção e continuar para sempre lá em Apocalipse. Então, o Senhor não cria tudo e pronto. Ele tem uma relação, Ele tem um envolvimento.
E quando nós vamos entendendo isso e nós aplicamos para o nosso contexto, né? E qual é o nosso contexto hoje? Hoje nós não estamos mais num tempo do Antigo Testamento, onde Deus estava revelando a sua relação com o homem de maneira progressiva, mas no Novo Testamento, por meio de Cristo Jesus, ele inaugura um novo tempo, uma nova aliança, uma aliança perfeita, onde o Filho morre em favor de nós e nós podemos então aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e vivermos uma vida na intensidade da presença de Deus, amém? E nós chamamos isso, como os profetas do Antigo Testamento chamavam, de ano aceitável do Senhor, onde todo aquele que se arrepende, crê que Jesus é o único caminho, verdade e vida, o Filho de Deus, que ninguém vai ao Pai senão por meio do Filho, aquele que de verdade se arrepende e crê nisso é salvo. E eis-nos aqui, nessa jornada. E quando olhamos para a criação, olhamos uma ação de Deus, olhamos uma maneira de Deus de se relacionar, de estabelecer a ordem. E vamos fazer aqui um paralelo e vamos combinar, não é verdade? É isso que ele continua fazendo em nós até hoje. Aonde habitava trevas, aonde habitava a escuridão, Deus vem com a sua luz. Nós fomos as trevas que Deus brilhou a sua luz. Amém? Então, quando nós olhamos para dentro de nós, nós também podemos encontrar a criação, de certa forma. Nós podemos encontrar o que Deus faz dentro de nós. Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Tem uma imagem que eu pedi para o meu amigo Chat fazer, não é essa. Tem como apagar a luz? Essa é a luz de Cristo, um desenho, uma ideia da luz de Cristo brilhando nas trevas do nosso coração, quando nós somos atingidos pela graça, pelo favor imerecido. Tudo era caos, tudo era desordem, tudo era Babilônia, tudo era Mamon, tudo era tragédia, tudo era escuridão, tudo era separação, tudo era lixo. Mas um dia, um glorioso dia, Deus bate na porta do nosso coração e nós abrimos e Ele vem com a sua luz fazer morada dentro de nós. Trazer à luz todas as coisas, para que Ele inicie um processo de criação dentro de cada um de nós. Tem alguém aqui nessa manhã? Ah, meus irmãos, nós éramos terra de ninguém. Nós éramos habitação de demônios que estavam à deriva por aí buscando a quem tragar. Mas o Senhor olhou para nós e disse: agora vocês serão nação santa. Nós éramos terra de ninguém. Nós estávamos como esse lixão, sem propósito, sem rumo, sem destino, ou melhor, com um destino já muito bem traçado para o lago de fogo e enxofre, para o lugar de morte eterna, chamada inferno. Mas Jesus brilhou a sua luz. Jesus entrou e fez morada. Jesus enviou na pessoa do Espírito Santo a sua doce presença dentro de cada um de nós, para que nós nunca mais estivéssemos sozinhos e nunca mais fôssemos os mesmos. Amém, irmãos? E ele então começa essa linda história de criação dentro de cada um de nós de maneira ordenada. Ele estabelece essa ordem. Ele começa no nosso modo de viver. Começa no nosso modo de viver a trabalhar com respeito às práticas antigas e a nos confrontar. Você lembra disso? Em partes nos lembramos, em partes estamos no processo. Você se lembra quando
Você vivia uma imoralidade, uma luxúria, e trazia desejos, vivia os desejos para si mesmo, como que se fosse aquilo que governava a tua vida. Quando você se dedicava às coisas do mal, como por exemplo a pornografia, a masturbação. Quando você andava de uma maneira sem rumo, pelo próprio bel prazer. Quando você chegou nessa igreja com um casamento todo bagunçado, amaziado, ajuntado. Quando você não sabia distinguir a mão direita da mão esquerda. Quando você namorava, mas namorava de maneira impura, tinha relações íntimas, fornicava. E a luz entrou no teu coração e algo começou a te causar estranheza para essas coisas que até então estava tudo bem. Até então você só era mais um da fila. E de repente o Espírito Santo, essa igrejinha dentro de um lixão, que resume muito bem o nosso coração quando é encontrado pela ação de Deus, começa a brilhar a luz e aquilo que estava lá escondidinho, estava lá nos fundos, começou a te causar um constrangimento, começou a te causar uma estranheza, começou a te causar um desconforto. Você não conseguiu mais ser como todo mundo. Aquela profecia da tua mãe, que uma vez disse para você, não, você não é todo mundo, começou a se cumprir na tua vida. Pela ação do Espírito Santo, regeneradora, que te traz uma nova roupagem, te traz uma nova maneira de olhar para a vida. O alcoolismo, você bebia sem preocupação. Era uma latinha aqui, 2 ali, daqui a pouco 3 num dia ruim. E você bebia. E daqui a pouco o Espírito Santo começou a te confrontar. Quando você estava com aquela latinha e o teu filho olhou para você e você falou, opa, isso não faz mais bem para o nosso contexto. Quando você estava nas dependências químicas, buscando um escape das ilegais e das legais, porque, afinal de contas, nós também podemos cair no erro de usarmos de remédio para nos tornarmos dependentes, não quando há um laudo médico, mas quando não há, quando nós mesmos administramos essas coisas. Para dormir um pouco mais, toma uma gota de Rivotril aqui, daqui a pouco acolá, e daqui a pouco a gente sabe para onde isso vai. Nos jogos de azar, que estão cada vez mais criativos, nos telefones, né? Em meio aos adolescentes e jovens, nas escolas. Aquilo começou a mudar dentro de você e o Espírito Santo começou a brilhar a sua luz e Deus começou a colocar as coisas em ordem. Esse é um processo da criação de Deus dentro de nós. Porque Ele continua trabalhando. Quando você ainda vivia naquela linguagem de intimidação, de ameaças, conseguia as coisas com o teu cônjuge, no seu trabalho, com os teus subordinados, no grito, na imposição. De repente aquilo começou a te incomodar. Envolvimento com facções. Ou na roda dos escarnecedores. Aquela facilidade para relativizar o certo do errado nas decisões, aquilo começou a te incomodar. De repente, aquela indiferença com o errado começou a se dobrar, e aquilo que é errado começou a ser errado para você um dia de verdade, porque até então não era. De lograr os outros, passar por cima dos outros,
não está nem aí com as regras e leis. De repente aquilo começou a te incomodar. E é muito interessante porque parece que a gente vai, quando vai para Cristo, a gente acha a partir de hoje vai ser só paz. Ah, meu irmão, olha, não tem palavra de caminhão mais certeira do que aquela que diz que paz é guerra na estrada. Ou acho que é o contrário, né? Mas enfim, se for o contrário, vamos usar desse jeito. Paz é guerra na estrada. Por quê? Porque a paz de Deus é essa. É a paz da criação. É a paz que as coisas precisam ser colocadas em ordem. É quando aquela parte da água que está cobrindo onde é para ser terra seca precisa sair dali para a terra seca ser evidenciada. É quando a terra seca está lá, agora ela diz, eu sou o suprassumo. E aí Deus diz, não, agora vai vegetação em cima de você. E Deus começa a agir e a trabalhar na nossa vida, mudando todas as coisas, mexendo todas as coisas, ordenando todas as coisas. E Ele continua fazendo isso por meio da sua palavra, porque não é somente disse Deus, é Deus continua dizendo. Ele continua falando. Ele continua ordenando, Ele continua colocando as coisas no lugar. Quando você vivia aquela cultura do suborno, qualquer coisa que acontecesse, parava um policial, né? E você, não, veja só, vamos acertar um valor aqui. Ou o irmão que ainda tem aquele grupo de WhatsApp da Blitz. Esses dias eu descobri que existe um mercado negro de veículos de transporte que não tem documentação. Aí Deus vai colocando as coisas em ordem e você fala, Deus me livre e guarde dessas coisas. Eu vou colocar a minha vida em ordem. Na verdade, quando a gente diz isso, é o próprio Deus colocando. É o próprio Deus incomodando. É o próprio Deus falando, oh, isso aqui está fora do lugar. É o próprio Deus nos importunando para nos parecermos cada vez mais com Ele. É quando aquela vestimenta já não lhe cabe mais. E não estava cabendo mesmo, né? Era um número menor. Na calça, na fenda, no decote. Não é verdade? As coisas vão incomodando porque Deus está criando alguma coisa nova aqui dentro. Deus está mudando a ordem das coisas de tal maneira que a gente fica inconformado em permanecermos o mesmo. E aí Ele vai agindo, Ele vai falando. Aquela cultura que a gente antes favorecia as pessoas por interesse, sabe aquela relação de utilitarismo? Se ela é útil para mim, eu vou agradar ela, eu vou levar lá na minha casa, eu vou preparar um café. Né? Se ela não é, eu não preciso me relacionar com ela, nem bom dia eu dou direito. Afinal de contas, ela não me serve para nada. E aí Deus vai mudando, Deus vai mexendo, Deus vai trabalhando. Tem alguém aqui para dar uma glória a Deus que Ele vai mexendo e trabalhando e mudando? Amém! Oh, aleluia, Jesus! Sério, tem dia que a gente tem que levantar e falar, Senhor, causa guerra na estrada. Senhor, que a sua paz hoje seja guerra na estrada, porque eu não estou me aguentando. E o Senhor vai trabalhando, Ele vai fazendo, Ele vai mudando nossa maneira de olhar para as coisas, aquele jeitinho brasileiro impregnado. Numa dessas manhãs aqui na igreja, nós temos orado das 5h30 às 7 da manhã, terça e quinta, estávamos orando contra isso, para que o Senhor nos lave, lave a nossa nação desse jeitinho brasileiro. Lave a nossa nação, que a gente aprenda a sair perdendo quando a gente precisar fazer o que é certo. Que a gente aprenda, vou repetir para você, a sair perdendo quando a gente precisar agir da maneira correta. Pastor, mas e o testemunho vai ficar para onde? Né? Eu não conquistei nada, não ganhei nada.
ganhou vergonha, ganhou juízo na cabeça. Todos nós precisamos entender essas coisas. Modo de viver financeiro, né? Um endividamento crônico. Eu vou gastar porque o dinheiro não é meu mesmo, é do banco, tá lá, né? Eu vou gastar e aí se eu ficar devendo depois eu pego o CPF da minha esposa, que a gente já que não é casado mesmo, a gente usa o dela e assim vai. E de repente tudo isso começa a te fazer mal, te dar enjoo. Deixa eu falar para você, essa é a criação de Deus dentro de você. Ele está mexendo. Ele está acabando com as trevas, ele está colocando as coisas no lugar, ele está sendo o caminho do abismo, ele está mudando e revolucionando você de dentro para fora. E esse tipo de coisa, meus irmãos, é o que nós podemos e devemos celebrar, porque esse Deus maravilhoso muda a nossa maneira de viver, mas ele muda também a maneira de sentir, sabia? Ele muda a maneira de sentir porque ele nos dá o fruto do Espírito. Então aquela maneira iracunda de viver, uma ira desenfreada, vai embora. Sabe aquele ressentimento, aquela amargura que deixa a gente azedado. O Senhor vai lá e começa a se tornar suficiente dentro de nós. E a amargura daqui a pouco sumiu. Você não tem mais ressentimento, porque toda a expectativa que você colocava em pessoas, você aprendeu a colocar em Deus. Olha que coisa linda, né? Aquele orgulho defensivo vai indo embora, aquela inveja competitiva vai indo embora, né? Aqueles medos paralisantes que a gente tem, que desconfia até da própria providência divina. E o Senhor vai colocando paz, segurança, a paz não como a que o mundo dá, mas a que Ele dá, dentro de nós, e vai nos colocando no lugar certo, né? Aquele sentimento de culpa doentia. Deixa eu te dizer uma coisa, se você se sente culpado de uma maneira exagerada e você não consegue se perdoar, você precisa aprender a estar na justificação de Deus, porque quem te justifica é o Senhor, não é você ser bonzinho. O Senhor vai nos ensinando. Sabe, uma autoimagem inflada, uma autodepreciação crônica, uma impulsividade, um modelo de uma maneira de sentir as coisas de maneira desequilibrada. O Senhor vai mudando, porque Ele está criando algo novo dentro de você. Sabe, queridos, sabe o que é ser atingido pela graça de Deus? Fazer de Jesus Senhor e Salvador é nascer do Espírito para viver eternamente na presença dEle. Só que às vezes a gente não se dá conta que para que isso aconteça, ou em processo a isso, Ele vai começar a mexer agora e aqui dentro de nós. Então os frutos que Deus quer produzir dentro de nós, preste atenção nisso, são frutos dos quais Ele está nos preparando para uma vida de eternidade. Então a maneira pela qual Ele lida com a gente aqui na terra é para que dentro de nós as coisas sejam ordenadas, estabelecidas de maneira em que Ele deseja. Então a nossa vida, ela não é mais uma vida que termina nesta morte. Ela é uma vida que, na verdade, está prestes a começar após esta morte. E a nossa vida, a nossa lida, a nossa relação com Deus, ela não é para aqui e para agora, como muitos acabam pensando. Ela é também, mas ela está com o alvo na eternidade. Ela está como alvo naquilo que está para se cumprir, no último ato da obra de redenção de Deus para conosco, chamado glorificação. Quando nos encontraremos face a face diante de Deus para todo sempre. Amém e amém. Então o Senhor, Ele começa essa revolução no nosso modo de nos relacionarmos com Ele. Isso é lindo demais.
Ele vai trabalhando, Ele vai se revelando, então a nossa adoração ela vai cada vez mais se intensificando. As nossas perspectivas de vida, a nossa maneira de estarmos diante do Senhor, a maneira pela qual nós lemos a palavra, que nós nos inclinamos para compreender, para nos relacionarmos com Ele, para conhecermos Ele por meio das Escrituras. Não é mais uma coisa como aquele religioso faz, sabe? Que ele vai lá, bate o cartão e vem com aquele sentimento de alívio e de consciência resolvida porque ele fez o que mandaram ele fazer. Sabe, às vezes a religiosidade ela prega peças na gente. É como quando a gente antes vivia numa maneira de crer em coisas das quais a gente fazia para nos sentirmos menos pior. A gente leva isso para a nossa relação com Deus às vezes e vive isso. Não, então eu vou ler a Bíblia porque senão meu dia vai ser um B.O. Não no sentido de nos relacionarmos, mas no sentido de tipo assim, cumprir a missão, sabe? Ai, eu me sinto mal quando eu não leio a Bíblia. Espera aí. Pensa mais a fundo nisso. Por quê? Porque você acha que algo ruim vai acontecer contigo? Ou porque você não teve a oportunidade de conversar com o teu melhor amigo? Faz toda a diferença. Às vezes a gente vai buscar uma relação com Deus como a gente tinha com os falsos ídolos. Às vezes a gente vai buscar uma relação com Deus como a gente tinha com os amuletos que nos traziam sorte. Então eu vou ler hoje porque senão eu vou bater o carro, né? Preste atenção nisso, é sério demais. É possível que muitos aqui estejam fazendo isso. Um sentimento de culpa. Não, eu não li hoje, então meu Deus, eu vou ler porque é um sentimento. Não! Irmãos, nós lemos a palavra, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, porque nós nos relacionamos com Ele. Amém? Preste atenção nisso. Não caia nessa cilada. Mas o que Deus vai fazendo, Ele vai mexendo, Ele vai nos acordando, Ele vai nos despertando, Ele vai colocando em ordem, Ele vai colocando propósito, Ele vai estabelecendo a sua vontade, Ele vai mexendo, Ele vai causando tudo o que Ele precisa causar para as coisas serem colocadas no lugar. Ele estabelece ordem. Mas Ele não só estabelece ordem, Ele também acompanha o nosso progresso. É muito lindo quando a gente para ver no capítulo 1 de Gênesis quantas vezes Deus disse e quantas vezes Deus viu. Olha que lindo. 11 vezes Deus disse. Versículo 3, disse Deus. Versículo 6, depois disse Deus. Versículo 9, e disse Deus. Versículo 11, então disse Deus. Versículo 14, disse Deus. Versículo 20, disse também Deus. Versículo 22, então Deus os abençoou dizendo. Versículo 24, e disse Deus. Versículo 26, então disse Deus. Versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse. Versículo 29, disse Deus. Versículo 4, Deus viu que a sua luz era boa. Versículo 10, e Deus viu que ficou bom. Versículo 12, e Deus viu que ficou bom. Versículo 18, e Deus viu que ficou bom. Versículo 21, e Deus viu que ficou bom. Versículo 25, e Deus viu que ficou bom. Versículo 31, e Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Deus diz e vê. E o que isso tem a ver para a gente? Tem a ver que Ele é um Deus de relacionamento. Ele está envolvido conosco. É um envolvimento com a sua criação. É um envolvimento. Não é como aquele relojoeiro, né? Que faz o seu relógio, constrói o seu relógio, dá corda, vira as costas e vai embora. Não. Ele está envolvido conosco.
Ele vai sondando, ele vai trabalhando, ele vai se envolvendo com a sua criação e ele se deleita com os progressos. O Senhor nos convoca para um relacionamento vivo. Ele nos convoca não para nos deixar à deriva aí. Fala comigo lá pela manhã, aí o resto do seu dia, tchau e bênção, né? Eu te abençoo, vai. Não, Ele está conosco. Ele não nos abandona. Você tem noção disso? Acho a coisa mais linda quando alguém compartilha testemunhos que estava passando por um problema sério no trabalho e essa pessoa estava sem saber o que fazer e foi para o banheiro do trabalho orar. E é lindo demais. É uma consciência de que Deus é um Deus presente. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de estar ali envolvido, de estar dizendo, de estar vendo. Ele está conosco. Ele está conosco durante todo o processo. Quando nós vamos lá para o Apocalipse, nós encontramos as 7 igrejas da Ásia Menor. E Deus, então, Cristo Jesus, vai lá falar por meio do profeta João. E ele diz lá, para com todas as igrejas. Perceba o tipo de relacionamento, irmãos. Perceba isso. Em Éfeso, Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Em Esmirna, Apocalipse 2:9, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Em Pérgamo, Apocalipse 2:13, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Em Tiatira, Apocalipse 2:19, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Em Sardes, Apocalipse 3, versículo 1b, conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Veja, é uma relação onde há uma preocupação, há um alerta, há um acolhimento, é um olho que tudo vê, não olho que tudo vê, perdão, mas é um Deus que tudo vê. Perdão, gente, não é olho que tudo vê, isso aí é misericórdia. É um Deus que tudo vê, amém? Só para cortar, é um Deus que tudo vê. Na edição, brincadeira. Mas é um Deus que vê, que se importa, que está junto, que caminha junto, que se preocupa, que admoesta. Ele admoesta. Ele diz, ei, você está falando que você está vivo, mas você está morto. Ei, você está sofrendo, mas eu estou vendo. Ei, a gente está caminhando junto, eu conheço você, eu sei quem você é, nós estamos juntos, eu estou criando algo novo dentro de você. É uma relação que está sendo trabalhada para durar uma eternidade. Uma eternidade. Sabe por quê? Porque esse céu e terra que Deus cria no capítulo 1, um dia vai acabar. Mas essa relação que Ele está criando aqui dentro é para sempre. É para sempre. É para sempre. É para sempre. E assim vai. Filadélfia, Apocalipse 3:8, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Laodiceia, Apocalipse 3:15, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Veja, é uma relação de entrega, ele acompanha o progresso, ele está intencionalmente trabalhando dentro de você. Então, queridos, que ao olharmos para a criação, ao olharmos para a relação de Deus em estabelecer ordem, em acompanhar o progresso, nós possamos ser arremessados para aquilo que está acontecendo dentro de cada um de nós. Porque Ele continua criando,
Ele continua fazendo, Ele continua ordenando as coisas para o lugar certo. Ele continua acompanhando o progresso. E Ele continua resplandecendo a sua glória. 2 Coríntios 3,16, eu quero chamar o pessoal do louvor aqui para cima já. Diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Preste atenção, que esse texto é o resumo de toda essa mensagem. 2 Coríntios 3, de 16 a 18. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Que liberdade é essa? É a liberdade de Deus agir dentro de nós. É quando Ele entrou no caos, quando Ele entrou na escuridão, quando Ele entrou nas trevas, e Ele começou a brilhar a sua luz. E ao brilhar a sua luz, Ele então começa a estabelecer a ordem das coisas e acompanhar o progresso na nossa vida. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, a imagem do Filho, a imagem de Cristo, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, o Espírito dentro de nós está criando nova todas as coisas. Em partes foi criado, em partes está criando. Ele está colocando as coisas no lugar. Então preste atenção que agora aqui vai um conselho pastoral para você, diante de tudo isso que foi pregado. Não lute com Deus quando Ele estiver colocando as coisas em ordem dentro de você. Não lute com aquilo que Ele está fazendo e trabalhando dentro de você. Não rejeite aquilo que Deus está criando e estabelecendo dentro de você. Aquela voz que está causando uma revolução lá dentro e de repente ele está dizendo não mais. De repente ele está dizendo pare com isso. É um novo tempo. De repente ele está dizendo você não combina mais com estas coisas. De repente ele está dizendo essa roupa não é mais para você. Esse modo de falar não combina mais contigo. Esse lugar que você frequentava não te comporta mais. Porque Ele está criando algo aqui dentro que é infinitamente mais nobre, porque é de eternidade em eternidade. De eternidade em eternidade. Sabe quando você vê aquelas imagens de asteroides ou criadas, né, num filme de ficção científica, explodindo um planeta ou uma estrela ou alguma coisa que colide uma com a outra assim, uai, daquela explosão. Eu e você fomos atingidos por essa rocha. As coisas velhas continuam explodindo dentro de nós, para que essa rocha que nos atingiu prevaleça
e se torne a rocha principal, a pedra de esquina, a pedra central, para que essa nova vida faça sentido. Então, quando o Espírito Santo falar contigo e dizer: eu estou fazendo uma coisa nova em você, você possa dizer: pode fazer, Senhor, pode fazer. Se tem coisa para explodir, explode. Se tem coisa para reorganizar, reorganiza. Se tem princípios para morrer, que morram. Se tem conceitos para abandonar, que sejam abandonados, para que a criação de Deus dentro de nós continue vigente e cada vez mais que possamos ser transformados com glória cada vez maior. 2 Coríntios 3:17, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Permita o Espírito transformar o caos dentro de você. Se renda à obra de Deus e desfrute a transformação. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, Tu criastes todas as coisas, céus e terra, Tu as criaste, Senhor. Fizestes para nós um lugar para vivermos na relação contigo. E, Senhor, um dia isso não foi mais do jeito que era para ser, para que num outro dia voltasse a ser como era. Porque no meio disso há um processo de transformação e de construção de relacionamento verdadeiro para contigo, para que pudéssemos estar na Tua presença de maneira tal que para nós fosse o maior dos maiores privilégios. E o que queremos fazer nessa manhã é reafirmar isso diante de Ti e dizer com todas as letras, Senhor, que o maior dos privilégios é estar na Tua presença. E sim, Senhor, o maior dos privilégios também é saber que o Senhor está em nós, estabelecendo ordem e acompanhando o progresso. Senhor, em nome de Jesus, que vivamos muitas explosões de transformação dentro de nós pela ação do Senhor, e que possamos dizer sim para todas elas, para que cada dia, cada vez mais, a Tua glória resplandeça em nós. E assim como na criação houve um fim em que o Senhor no 7º dia descansou, possamos viver disso no momento da glorificação também, no deleite da Tua doce presença para todo sempre. Não nos deixa à deriva de nós mesmos, não nos deixa à deriva dos nossos pensamentos. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. O Senhor só não é o grande arquiteto do universo, mas o Senhor também é o mestre de obras, o Senhor também é o que faz a obra. O Senhor não é só aquele, como disseram em séculos atrás, que o Senhor arquitetou tudo e virou as costas, mas não, o Senhor está completamente envolvido com tudo aquilo que está acontecendo dentro de nós, e nós Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ainda que, Senhor, que achemos em determinados momentos que nós conseguimos, pela força do nosso braço, vencermos alguma coisa, que, Senhor, Tu fales a nossa consciência e nos lembre que é o Senhor em nós,
fazendo e nos capacitando para vencermos e vivermos essa novidade de vida. Senhor, em nome de Jesus, continua, Senhor, continua operando, continua fazendo aquilo que o Senhor começou, para que possamos experimentar da tua mão de amor, de carinho e de graça no meio de nós. No nome de Jesus. Amém.